Olá, eu sou o Rafael Ávila do Dashboard Academy e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como criar um dashboard dinâmico usando uma caixa de combinação. Para não fazer esse ser um vídeo gigantesco, eu vou resumir bem e se você quiser mais dicas específicas de como colocar a caixa de combinação, como tornar as fórmulas dinâmicas usando o desloque ou diversas outras coisas que eu vou falar nesse vídeo de maneira mais aprofundada, basta você fazer um comentário aqui no vídeo pedindo esse detalhamento, né, que eu vou ter o maior prazer de fazer. Então vamos lá, se a gente quer fazer um dashboard dinâmico, a gente precisa criar um elemento para que ele mude conforme a gente mude esse elemento. E nesse caso é a caixa de combinação. Caixa de combinação, como você vai ver aqui, é essa listinha. Você também poderia utilizar, se quisesse, uma lista, né, com validação de dados. Mas nesse caso eu preferi utilizar a caixa de combinação, onde eu seleciono o mês e automaticamente todos os campos do meu dashboard são alterados com o mês que eu mudei. E como é que a gente vai fazer isso? São vários passos que a gente vai ter que seguir e eu vou te mostrar um a um. O primeiro deles é a inserção da caixa de combinação. E para inserir essa caixa de combinação aqui, a gente vai lá na guia Desenvolvedor. Caso você não tenha essa guia disponível, basta você clicar com o botão direito e você vai em personalizar faixa de opções. Você vai perceber que quando fizer isso, né, vai se abrir essa janela e aqui você pode personalizar a faixa de opções adicionando, né, incluindo a guia Desenvolvedor. Eu já tinha ela, então nem vou mexer. Nessa guia desenvolvedor, você vai adicionar, né, inserir um elemento de caixa de combinação, de controles de formulário. Então ele é esse segundo aqui. Quando você passa o mouse em cima, você percebe que ele aparece escrito caixa de combinação, clica, você já pode inserir uma caixa de combinação no seu dashboard. Esse é o primeiro passo. Né? A partir de agora, a gente vai ter uma série de outras atividades que são necessárias para que o dashboard fique vinculado a essa caixa de combinação. Eu vou apagar essa que eu acabei de inserir para usar como exemplo essa daqui que já estava no meu dashboard. Primeira coisa que uma caixa de combinação tem, a gente pode ver pela formatação de controle dessa caixa, né, clicando com o botão direito do mouse nela, é que a gente tem um vínculo da célula e um intervalo de entrada. Então, o intervalo de entrada nada mais é do que os valores que vão estar aparecendo nessa lista. E o vínculo da célula é onde o resultado dessa caixa de combinação aparece. A lógica é muito simples, né? No meu caso, o intervalo de entrada é onde está escrito de janeiro a dezembro. Eu fiz isso de forma auxiliar em uma outra aba da minha planilha, né, que é essa aba de R_contas. E o vínculo da célula, ele está na própria aba do dashboard. Vou apertar OK para te mostrar que essa célula onde ele está vinculado, na verdade, tem um resultado ali dentro, né, que é o resultado número 1 para janeiro. Deixa eu só pintar, né, a fonte de preto. Você vai ver aqui, ó, resultado 1. Então, toda vez que eu mudo aqui a seleção, ele muda o resultado. Então, como é que funciona, né, a caixa de combinação? A sua lista vai ter uma pontuação de 1 até o último valor da sua lista e quando você seleciona, por exemplo, junho, vai ser o valor 6. E por que isso ajuda a gente? Para ser tudo zero, porque eu não tenho lançamentos feitos para junho, só tem até abril, né? Então, por que isso ajuda a gente? Porque agora toda a planilha vai ficar dinâmica baseado nesse número aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Utilizando fórmulas específicas. Por exemplo, para receitas, eu já tenho, né, criado na minha planilha um relatório, que é o de fluxo de caixa, que eu tenho a minha receita para cada um dos meses. Então, a partir de agora, se eu quiser mostrar aqui no meu dashboard, né, o valor de abril, eu vou ter que utilizar uma fórmula desloque. A fórmula desloque é uma fórmula que serve para você, selecionando um campo específico, deslocar a busca, né, do valor de acordo com o que você está pesquisando. Então, deixa eu apagar aqui para a gente criar uma do zero. Né? O que eu estou querendo quando eu uso desloque? Eu estou querendo buscar receitas. Então, vou lá no meu relatório de fluxo de caixa de receitas e vou selecionar a linha de receitas. E eu vou selecionar esse primeiro item que está fora aqui, porque eu vou deslocar as células para a direita. Já já eu te explico melhor. Então, selecionei C5, vou botar ponto e vírgula e eu quero deslocar quantas linhas para baixo?
Nenhuma. Eu quero que o meu resultado esteja aqui ainda nessa linha. Então eu vou colocar 0. E quantas colunas eu quero deslocar? Aí que vem a parte dinâmica que utiliza a caixa de combinação. Nesse caso eu vou voltar para o meu dashboard e eu quero que ele desloque 4 linhas para o lado, 4 colunas para o lado, para ser mais exato. Vou fechar aqui a minha fórmula, não preciso colocar nem largura nem altura, aperto o Enter e ele me trouxe 3.000 aqui de resultado. Como é que ele me traz esses 3.000 de resultado? Na prática, quando a gente vai avaliar a fórmula, ele começa aqui da receita, ele não deslocou nenhuma célula para baixo, mas ele deslocou 4 vezes para o lado. 1, 2, 3, 4. E me retornou o valor de 3.000, que é o que está aqui. Se eu quisesse, por exemplo, que me retornasse 2.150, que é o resultado de fevereiro, bastaria eu selecionar fevereiro aqui, que nessa minha fórmula ele deslocou 2 colunas para o lado, deu 2.150. Você vai repetir essa fórmula de desloque para todos os valores, utilizando como base sempre a sua tabela. Então, resultado, despesa, receita, ele está usando a minha tabela de fluxo de caixa como padrão. O que eu mudo é sempre o meu intervalo de referência. Observa que agora eu estou utilizando C7. Se a gente voltar lá no fluxo de caixa, você vai perceber que C7 é a linha do resultado. E por isso mesmo que eu utilizei essa. Para despesa foi C6 e assim sucessivamente. Beleza, fiz uma parte dinâmica do meu dashboard, que são os indicadores que eu estou apresentando. Mas eu ainda não te mostrei como fazer essa mesma coisa para os gráficos. E a lógica é muito parecida. Você vai ter que criar uma tabela auxiliar, para ter esses resultados de meta de receita aqui, e a partir disso você só vai selecionar os valores dessa tabela auxiliar. Vamos ver onde eu botei essa tabela auxiliar? Já até apareceu aqui, mas eu vou selecionar os dados só para te mostrar. Ela está aqui. Eu normalmente escondo com fonte branca o meu resultado de tabelas auxiliares. Vou pintar a fonte de preto só para a gente saber. Então eu tenho metas de receitas e aqui está tão escondidinho, tão fininho que a gente não consegue ver. Mas se eu aumentasse aqui a largura, a gente teria os valores. Então qual é a minha meta de receitas? Mais uma vez, vou usar a função desloque, para buscar dentro do meu relatório de metas qual é a meta de receitas para o mês de fevereiro. A lógica é a mesma que eu usei aqui em receitas. Lá no relatório de metas, eu vou buscar a linha específica, então meta de receita, não quero que desloque nada para baixo, vai deslocar só para a direita, ele me traz o valor de 3.150 nesse caso específico. Então a gente tem aqui 3.150, e aí, como eu já tenho o meu resultado dinâmico nessa célula, eu posso colocar meu gráfico atrelado a essa célula aqui, que é exatamente o que eu faço, que toda vez que eu mudar o meu mês, o resultado da célula muda, o resultado do meu gráfico muda também, e é isso que você precisa fazer quando você quer criar um dashboard dinâmico utilizando uma caixa de combinação. Lembrando que esses dashboards aqui já estão prontos, eles fazem parte do dashboard financeiro em Excel que está disponível na loja do Dashboard Academy. Eu te convido para conhecer, e se você quiser conhecer um pouco mais desse passo a passo que eu utilizo aqui e para desenvolver todos os dashboards que eu apresento, você pode conhecer também o meu livro, o Como Criar Dashboards Incríveis no Excel. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você quiser que eu me aprofunde na função desloque, no uso da caixa de combinação, de como criar os dashboards, é só você fazer comentários aqui que vai ser um prazer criar novos vídeos direto para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.